Oi, oi, gente linda, tudo bem por aí? Que bom estar aqui em mais um momento de nutrição. Venho aqui compartilhar com vocês a reflexão da lição 358 dos nossos exercícios. Aqui Jesus diz: nenhum chamado a Deus pode deixar de ser ouvido ou respondido. E disto posso estar certo. A sua resposta é a única que eu realmente quero. Eu vou ler de novo. Nenhum chamado a Deus pode deixar de ser ouvido ou respondido. E disto posso estar certo. A sua resposta é a única que eu realmente quero. Tá aqui, né? Jesus nos trazendo de novo a respeito da resposta que temos ao nosso chamado verdadeiro por Deus. Nenhum chamado a Deus pode deixar de ser ouvido. Então ele vem ao longo desses exercícios nos dando essa esperança e esta certeza de que a gente recebe o que a gente pede. Que a gente é ouvido quando chamamos pelo Pai. E aqui, mais uma vez então, vamos nos lembrar o que é o chamado por Deus. O que é chamar por Ele? Falamos tanto, na última lição sobre isso. Chamar verdadeiramente pelo amor. É querer o amor, a paz, tudo que vem dele, acima de tudo, acima de todas as preferências, de todas as vontades, muitas vezes, de todas as opiniões e convicções. É o amor acima disso. Então ele só não nos fala que a gente é respondido imediatamente, que não pode deixar de ser ouvido ou respondido qualquer chamado do nosso coração pelo amor. Isso nunca vai ficar sem ouvidos e sem ter um retorno. Além de nos dar essa certeza, ele fala: e ainda por cima te assegures disso. A sua resposta é a única que você realmente quer. Pode ter certeza disso, Jesus nos diz. Você quer o amor na sua vida. Você pode se iludir em muitos aspectos, achando que o amor é o que não é. Por isso chamamos de ilusão. Por isso chamamos de ilusão alguns pontos ao qual partimos na vida. O ego é um ponto de ilusão, porque como ele é um ponto separado, ele parte de um ponto de vista sempre individualizado e separado do todo. A nossa mente está sempre querendo nutrir esse ego, porque é o único aspecto que ela conhece. Então, muitas vezes a gente chama de amor próprio uma forma muito egoísta de se posicionar, porque nem sempre o egoísmo ele é visto de uma forma bem nítida, Quando a gente às vezes está sendo mesquinho em algum aspecto, que até a gente mesmo percebe de uma forma mais nítida, mas o ego ele é muito sutil e muito sedutor, e ele se camufla muito em autocuidado muitas vezes. Então, o que Jesus vem nos ensinando é que a nossa mente protege esse individualismo, protege os nossos gostos e preferências, protege a nossa forma de pensar, protege esse euzinho, essa mente com esse euzinho narrando aqui
o que cada um devia ser, o que cada situação devia representar, como cada um deveria se posicionar, o que certa pessoa deveria fazer e dizer naquele momento. Então, é esse euzinho com as suas narrativas que a gente defende muito. Que a nossa mente, então, Jesus nos ensinou aqui em outras partes do texto, que a gente não sabe escolher diferente do ego, não sabe se posicionar diferente desse eu pequeno, porque a gente se desconectou do eu maior, que é o ser. Então, quando a gente está na nossa experiência e tem uma relação que se mostra arranhada, conflituosa, que eu seguro uma opinião sobre alguém, enfim, que esse alguém não está correto, que esse alguém não é merecedor de certas, né, da minha estima, enfim, quando eu estou na vida, na experiência, as relações se mostram desta forma, parece para nós que a melhor saída, a melhor coisa a se fazer é apoiar, é validar todas essas noções do outro, todas essas interpretações. E muitas vezes esse orgulho, né, esse ego interfere nas relações ao longo da vida e você vai cada vez mais apoiando e validando aquela forma de pensar com relação ao outro, com relação a algumas coisas, e você repete, reforça aquela visão, reforça aquela opinião, e você olha e a pessoa se comporta daquela forma como você já predeterminou que ela é, com aquele desvio, e você fica validando aquilo, validando, e parece ser um caminho tão certo esse, parece ser tão real e verdadeiro olhar para alguém, identificar uma falha, identificar uma falta e enxergar a partir daquilo ali. Aquela pessoa viu como ela é assim e você recebe aquilo que você realmente pensa daquela pessoa. E você fica nesse looping anos e anos, pensando a mesma coisa, tendo os mesmos resultados nas relações. Parece ser um lugar tão certo, porque é o que a minha mente está enxergando, é o que eu estou pegando dessa interação. Então, por isso que eu sustento essa minha opinião. Então, esse ponto para nós do ego, do julgamento, ele é um ponto forte em nós. E para a gente fazer um movimento de dizer assim, peraí, pode ter uma outra forma de enxergar toda essa situação. Peraí, eu acho que eu estou julgando meu irmão aqui, eu acho que eu posso ver diferente, eu acho que tem uma outra forma porque eu quero vê-lo diferente, porque eu quero outra coisa aqui. A gente vem falando sobre isso, né? Em todos os exercícios, Jesus traz essa quebra do ego, porque é tão difícil para nós essa quebra. É um movimento que requer tamanha disposição, tamanha luz, tamanha energia. Mas Jesus diz, parece ser tão confortável e tão real e tão certo pensar como você pensa sobre as coisas e sobre a vida, mas tenha certeza, a resposta de Deus é a única que você realmente quer. Ou seja, o amor é o que realmente você quer naquela relação e não a tua opinião e não sustentar o teu julgamento. Ou seja, você quer comunicação com o outro, você quer fluidez, você quer o amor limpo. Isso é o que você quer. E para fazer esse movimento, ele é desconfortável. Para fazer esse movimento de querer a resposta de Deus, de ir para a resposta de Deus, que é esse movimento do
querer desfazer a minha opinião e o meu julgamento, ele exige de você. Ele exige de você uma luz, né? Um comprometimento com a verdade espiritual. Ele exige de você uma força espiritual. Ele exige de você um querer. É esse chamado pelo amor. Nenhum chamado a Deus pode deixar de ser ouvido. Quando o teu coração realmente desistiu de pensar de forma equivocada sobre os outros. E como eu sei que eu estou pensando de forma equivocada? Quando o sentimento que flui entre eu e o outro não é amoroso, não me une, não faz com que eu comunique, não flui, não pacifica. Eu sei a partir disso. Eu conheço os frutos que o amor dá e eu também vou conhecer os frutos que o ego me dá dentro das minhas relações. Então, nenhum chamado a Deus pode deixar de ser ouvido ou respondido. E disso eu posso estar certo, a sua resposta é a única que eu realmente quero. Esse movimento de permitir com que o amor se restabeleça dentro das nossas mentes é o único que eu realmente quero. Por mais que é um movimento difícil de dar, ele é difícil, de novo, porque o ponto do ego é o ponto que a gente conhece. É um conhecimento limitado humano. E a gente ama sustentar esse conhecimento dentro das nossas mentes, essas opiniões. O ego, ele se alimenta dos seus julgamentos, do seu intelecto, da sua racionalização, das suas interpretações. Então, que a gente se convença de que a resposta de Deus é o que eu realmente quero, por mais doído que pareça ser abrir mão do meu ego, da minha posição. Pode ter certeza que abrir mão do ego é abrir mão da limitação na tua vida, é abrir mão do medo na tua mente. Todo medo, toda preocupação vem do teu ego. Do teu ego que quer ter o controle, do teu ego que quer saber, do teu ego que teme. Ele teme porque ele é desconectado da sua fonte. Ele teme porque ele sabe que ele não consegue ter o controle, por mais que ele queira, mas o controle não é dele. Então todo medo que temos, toda a sensação de defesa que precisamos ter, toda a sensação de incompletude, toda a sensação de insuficiência, que não somos suficientes, que não estamos preenchendo, que não estamos sendo valiosos na vida, que não estamos tendo valor, todo esse senso é do ego. É dessa tua mente, é dessa nossa mente. Então pode ter certeza que a resposta de Deus é a única que a gente realmente quer. Então caminha para esse desmanche, te fortaleça nesses movimentos, porque você vai precisar de muita força para dizer assim: eu não valido essa forma de ver. Eu não quero mais validar essa forma como eu enxergo o outro. Eu não quero olhar por esse filtro das aparências, eu não quero ter. Você vai ter que ter muita força para você fazer esse movimento, até o teu coração querer isso de forma verdadeira. E quando ele quiser isso de forma verdadeira, não pode deixar de ser ouvido ou respondido. Seguimos nesse movimento, seguimos, meus irmãos, nesse movimento que exige tanto de nós, mas quanto mais a gente faz, quanto mais a gente compartilha essa ideia da luz, da resposta de Deus, que é a ideia que o Espírito Santo tem para nós, quanto mais a gente começa a compartilhar isso, a querer isso, mais força vai ganhando. E a voz do Espírito Santo vai ganhando tamanho poder dentro de nós. Os pensamentos dele vão ganhando grande espaço.
E não vai mais ser tão simples assim a gente olhar para alguém e dizer: você é inadequado, você não merece. Eu tô com raiva de você porque você fez isso comigo, culpar. E achar o outro inadequado, achar o outro não merecedor, vai ser cada vez mais difícil, vai começar a ser cada vez mais difícil a gente se conformar com esse posicionamento mental. Porque a luz já vai ser tamanha que você já vai saber, eu tenho só um trabalho, eu só tenho perdão para fazer aqui, eu só preciso espiar alguns pensamentos e restaurar a forma como eu estou vendo o outro. O que eu estou valorizando, o que tá ameaçando, por que eu estou reagindo dessa forma, enfim, o caminho é dado a nós, dentro da nossa mente. A restauração é feita por Ele. Tudo nos foi dado por Deus, tudo, para todos. Temos ainda a nossa conexão com o Pai. E temos ainda aquele que fala por essa conexão. Então que a gente siga hoje de forma consciente, que a gente siga de forma presente, para que a gente possa de verdade fazer esse movimento de querer a resposta de Deus acima de todas as outras que eu estou me contando. Um lindo dia para nós e até a próxima.